Queridas irmãs, queridos irmãos, comunidade da Catedral Metodista de Porto Alegre, bom dia! Hoje é dia 18 de setembro de 2022 e queremos iniciar o nosso culto virtual cumprimentando a todos e todas que nos assistem, agradecendo a Deus por mais um dia. Deus tem estado conosco, pelo que agradecemos. Iniciamos o nosso culto invocando a presença dele, lembrando da Bíblia Sagrada o texto do Salmo 91, versículo 1 e 2, que diz: O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Setembro é o mês de aniversário da nossa igreja. Estamos felizes e hoje saudamos a presença do pastor Romualdo Monteiro dos Santos. No dia 25, teremos o culto de aniversário e pregação do bispo. Nesse dia, teremos também o nosso almoço comunitário. O culto presencial hoje acontece às 10 horas na Catedral. Lembramos que nossas reuniões de orações acontecem nas terças-feiras às 18 horas e temos o culto da terceira idade nas terças-feiras às 14h30. Também estamos com o templo aberto nas sextas-feiras à tarde. Rogamos as mais ricas bênçãos do Senhor aos nossos e às nossas aniversariantes da semana, no desejo de muita saúde. Nossos dízimos e ofertas podem também ser entregues pelos meios virtuais, por depósito bancário ou cheque e chave Pix. Continuemos dando suporte ao trabalho do Senhor. Queremos adorar ao nosso Deus, louvá-lo e receber da sua palavra. Oremos. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez estamos na Tua presença com o coração alegre, cheio de felicidade por saber que o Senhor habita nas nossas vidas, que a Sua benignidade para conosco se renova todos os dias, que as Suas misericórdias são infinitas, ó Pai. Te damos graça, Te louvamos, Te bendizemos por saber que o Senhor está conosco, ó Pai. Neste momento, com o nosso coração grato, rendemos louvores a Ti, ó Pai, por saber que nós temos a liberdade de ir até o Teu encontro, ó Pai, de ir ao templo, de orar, de reservar um tempo para Te agradecer, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, pela vida de cada irmão e de cada irmã que pertence a essa catedral, ó Pai. Te louvamos, Senhor, pela vida daqueles que trabalham e empenham-se pelo seu trabalho, ó Pai. Te agradecemos e Te louvamos pela vida dos nossos pastores, nossa pastora, o nosso pastor, o nosso bispo. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue a abençoar os seus ministérios e vida, ó Pai. Te agradecemos, te louvamos, te bendizemos no nome do seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Cantemos o hino 404 do Inário Evangélico.
irmãs, gostaria de ler com vocês a passagem do capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. Irmãos e irmãs, nessa passagem aqui nós observamos, nos chama a atenção o quão os seus discípulos, agora revestidos de poder, revestidos pelo Espírito Santo, eles dão início à igreja. E o contexto próximo dessa passagem é justamente o capítulo 2 do próprio livro de Atos, onde há o relato ali da descida do Espírito Santo e de todos aqueles milagres que aconteceram. Jesus havia ascendido aos céus e deixado então os discípulos, ou então os mensageiros, os chamados apóstolos, para que eles pudessem ali dar continuidade à igreja de Cristo. E era comum aqui nesta passagem, nessa que nos certifica Lucas, o escritor de Atos, de que diariamente os apóstolos, e principalmente os judeus, eles subiam ao templo, esse templo formoso, para orarem. Acontecia isso às 6 horas da manhã e às 3 horas da tarde. E o momento dessa cena, que nos é contada por Lucas, acontece justamente às 3 horas da tarde. Então, todos os dias, um homem que era coxo desde seu nascimento, ele era deixado a porta formosa do templo, né? Provavelmente esta entrada deve ser identificada como a porta de Nicanor. Há muita controvérsia quanto ao nome, quanto ao tamanho, à posição. Isso é que menos importa para nós. O que é de senso comum aqui é de que essa porta, ela media aproximadamente 22 metros de altura. Imagine, 22 metros de altura. A gente não tem uma base para a gente poder medir isso, né? A gente está acostumado com nossas portas de 2 metros, 2,5 metros, 3 metros. Uma catedral aí, quem sabe 5 metros. Mas 22 metros de altura e 18 de largura é uma loucura. Então, aqui diz que o coxo era carregado à porta do templo diariamente. Este homem tinha aproximadamente 40 anos, irmãos e irmãs. E quem sabe nunca lhe convidaram para adentrar no templo. Primeiro porque era ilícito uma pessoa leprosa, né, ou um deficiente entrar num lugar sagrado. Esse paralítico ficava fora do templo por causa da religiosidade, justamente por causa da religião. Essa religiosidade, essa religião era um obstáculo para aquele homem, para aquele miserável.
uma vez que aos aleijados não era permitido a entrada no lugar sagrado. O que a gente pode pegar para nós hoje na contemporaneidade é de que a religiosidade continua sendo um empecilho, inclusive atual. Ela mascara qualquer sentimento de compaixão que possamos ter. Ela corrompe a sensibilidade do coração humano. E o pior de tudo, ela se disfarça com as máscaras da hipocrisia. Isso é um fato. Strong, o grande teólogo, o grande pensador do passado, ele diz que hipócrita é semelhante à coalhada, ou seja, é lisa, untuosa, são palavras de lisonja. E aí em Êxodo 29, na oferta pelo pecado e no sacrifício do novilho, o esterco, com outras porções, era queimado fora do arraial. Malaquias 2:3 nos diz que tal esterco sendo passado no rosto dos hipócritas. O texto refere isso, né? Que ofertavam, esses hipócritas que ofertavam, significando que Deus permitiria que eles fossem tratados de modo vergonhoso. Mas John Wycliffe, o grande teólogo inglês, chama a atenção da questão da hipocrisia num contexto da dramaturgia grega. O termo hipócrita era aplicado a um ator no palco de teatro, visto que um ator finge ser alguém que não é ele mesmo. E São Jerônimo, padre erudito, usa o termo para designar um tipo bem específico de ator, um falso bom cristão, o devoto fingido. Então essa é a hipocrisia. Os hipócritas passavam diariamente, ou seja, os religiosos passavam diariamente ali, naquele mesmo local onde estava esse coxo diariamente, durante muitos anos, quem sabe, e nunca sequer mover um dedo, fizeram alguma coisa por esse homem. Versículo 3 nos diz que o coxo implorava por uma esmola. Havia sempre alguém que auxiliava, quem sabe, esse homem, fosse carregando ele junto à porta do templo. Por que junto à porta? Porque ali era o lugar do movimento. E segundo a história, haviam outros homens e mulheres que mendigavam, que estavam necessitados, que ali também imploravam por algum tipo de esmola. Então esse homem, como ele não podia mover sozinho, ele precisava do auxílio, da ajuda de outras pessoas. Ele necessitava disso. Sua motivação, quem sabe, consistia apenas em pedir esmolas. E um ponto que chama a atenção aqui, irmãos e irmãs, é que esmola, afinal de contas, era um ato especialmente meritório na religião judaica. Era um mérito. Seria apropriado colocar um mendigo no lugar onde as pessoas piedosas passariam no seu caminho para o culto. O dicionário enciclopédico do judaísmo chama a atenção que o mérito no judaísmo é a virtude que se pode alcançar escolhendo livremente, primeiro, obedecer aos mandamentos de Deus, e segundo, praticando outras boas ações ou atos de caridade. Observe, irmãos e irmãs, no mérito do judaísmo haviam duas possibilidades para que a pessoa fosse considerada uma pessoa meritória ali, tivesse essa honra de ter um mérito. Primeiro, obedecer aos mandamentos de Deus, e segundo, fazer boas ações, ou seja, atos de caridade. Por isso que muitas vezes dar uma esmola passava,
despercebidamente para aquele que não consegue ver o mundo espiritual, que a pessoa está fazendo uma boa ação ali, está agindo de maneira meritória. Os hipócritas eram muito bons nisso. As próprias ofertas que eles davam, e Jesus repreende eles naquele momento lá na praça, em praça pública, porque eles davam, eles davam uma merreca para Deus, enquanto a viúva pobre dava o que ela tinha, tudo o que ela possuía para Deus. E os hipócritas davam aquilo que sobrava, aquilo que poderia ser lançado aos porcos. Por isso, hipócritas. Este homem, devido à sua deficiência, acostumou-se com essa situação, visto nem se esforçar para, quem sabe, vislumbrar uma possibilidade de mover um dos membros inferiores e superiores, para, quem sabe, uma tentativa, um esboço de, quem sabe, tentar caminhar. Quem sabe esse homem já tinha desistido disso. Nós observamos que dentro de nossas igrejas hoje, e sempre foi assim, que são e que tem e que existem muitas pessoas que são deficientes espiritualmente desde o dia em que aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador. São pessoas que, quem sabe, até tiveram um momento especial, alguma coisa sacudiu o seu coração, lhe motivou. Ela diz que teve um encontro com Deus, vibrou com aquela experiência, porém nunca conseguiu crescer na graça e tampouco no conhecimento do Senhor. E nós sabemos, se nós não crescermos na graça e no conhecimento, nós ficaremos como bebês, como crianças, conforme Paulo fala em Coríntios. Então são pessoas que não aprenderam a andar, são pessoas como que deficientes, como coxos e coxas, que precisam da ajuda de alguém para lhe empurrar e para levar para um lado para outro. Essa pessoa, ela não consegue andar sozinha nessa caminhada cristã, ela parou. E aí o que acontece hoje? Ela fica pedindo esmolas, ela precisa mendigar, mesmo dentro da igreja ela pede esmolas, ela não consegue orar, ela vive pedindo para o irmão, para a irmã que orem por ela, porque ela não consegue orar, ela não sabe pedir, ela não aprendeu como é ter um diálogo simples, mas sincero, profundo com Deus. São pessoas que estão dentro da igreja, mas estão pedindo esmolas. São pessoas que sequer sabem aonde está o livro de Salmos dentro da Bíblia. Por quê? Porque nunca leem a Bíblia, nunca abrem a Bíblia, nunca carregam a Bíblia, nunca conseguem fazer um devocional. São pessoas que estão na inanição. São pessoas que têm uma deficiência física, espiritual, são pessoas coxas. São pessoas que, quando você fala de salvação, elas não sabem o que significa isso. Quando você fala de céu ou de inferno, elas possivelmente nem acreditem. Estão dentro das igrejas. O que será dessas pessoas? Elas precisam justamente do milagre em suas vidas. Continuando no texto, Pedro e João, ao enxergarem ou escutarem o mendigo, ou paralítico, ou aquele coxo, foram tomados de compaixão. Tal fato não está escrito no texto bíblico, mas numa leitura mais pormenorizada fica evidente essa atitude de alteridade dos dois discípulos de Cristo.
eles se compadeceram, eles foram tocados, quem sabe primeiramente pelo Espírito Santo e depois pela sensibilidade humana. O paciente pediu esmola para Pedro e João. Era o mínimo que ele esperava dos apóstolos, que tinham a reputação de serem pessoas caridosas. Quem sabe esse homem viu falar do grande número de pessoas que assistiam a Pedro e João, ali naquele grupo daquela comunidade cristã, que as pessoas traziam muitas coisas e colocavam aos pés dos apóstolos. Quem sabe isso chegou aos ouvidos desse coxo, e ali quem sabe ele pensou, esses homens devem ter muito dinheiro, muita ouro, muita prata nos seus bolsos. Mas ele se enganou, porque Pedro e João não tinham um tostão furado como bem material, mas eles possuíam um poder sobrenatural que não existia talvez em todo aquele lugar ali, talvez não existisse nem dentro daquele templo ali. Apesar de ser taxado de sagrado, possivelmente não havia nada de sagrado no templo. Porque uma coisa nós precisamos aprender, irmãos e irmãs: o judeu era comum para ele dois aspectos importantíssimos na sua vida, que ele quase que idolatrava, que era Jerusalém, a cidade santa, como um lugar santo, e o templo sagrado, o templo judaico. Eram dois lugares que eles consideravam lugares santos. Mas depois de Cristo, santo aonde há a presença do Espírito Santo, e o Espírito Santo pode estar na tua vida, na minha vida, e quem sabe não está dentro da igreja, porque não é lugar, não está em igreja, não está em cidades. O Espírito Santo, ele habita hoje na vida daquela pessoa que aceitou Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Não podemos nos iludir mais, irmãos e irmãs. Ah, mas a igreja é um lugar santo, é um lugar maravilhoso. Sim, a igreja é um lugar, mas não santo. Santo por quê? Porque se tiver Deus, se tiver a presença de Deus ali, vai ser santo. Mas santo é um lugar onde você colocar teus pés, ali vai ser um lugar santo. Por quê? Porque você é um santo. O Espírito Santo de Deus está entre você, está sobre você, está na tua vida. Por isso que é santo. Nós precisamos abrir nossa mente para isso, irmãos e irmãs. Tem pessoas que se apegam a igrejas, se apegam ao altar, ao púlpito, como se fosse uma coisa intocável, uma coisa que não é uma coisa sagrada. Não, o fogo de Deus vai se consumir ali, o fogo de Deus vai se consumir no dia que as pessoas forem para o inferno, que não aceitarem mais a Ele. No Antigo Testamento consumia assim, porque Deus dava ordem, deu os mandamentos para se cumprir. Havia um lugar santo, um lugar específico, que o homem não poderia entrar ali. Por quê? Porque era uma tipologia, lugar santo do que deveria na frente lá. Ou seja, um dia viria alguém que não precisaria mais ser derramado sangue, não precisaria ter um lugar específico ali para entrar somente uma pessoa chamada sumo sacerdote para oferecer sacrifícios. Nós não vivemos mais na era do sacrifício, nós vivemos na era da graça, e louvado seja Deus por isto. Então, aquele templo ali, possivelmente toda aquela majestade de templo sagrado, não tinha nada, quem sabe, de sagrado. Agora, uma coisa a gente sabe: o poder de Deus estava sobre esses dois homens, sobre Pedro e João. Isso fica muito claro no texto. O poder de Deus estava na vida deles. E aí nós observamos de que aquele homem espera receber uma moeda, mas não acontece, porque Pedro diz no versículo 6 ali: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, anda. Em nome de Jesus.
Isso significa, pela autoridade de Jesus, pelo poder de Jesus que me foi constituído, me foi outorgado, anda agora. Eu e você, nós recebemos de Cristo, por isso que nós somos chamados de embaixadores. O embaixador, ele é o representante de um país, e como representante, como esse embaixador, ele representa o país o qual lhe encaminhou para aquela outra nação. Então ele vai representar. Eu estou no país aqui, eu sou brasileiro e sou embaixador, quem sabe, na Argentina. Quando eu estiver na Argentina, eu represento o Brasil lá dentro da Argentina. Eu tenho poderes que me é outorgado pela União, pelo país, pelo Brasil. Eu sou seu representante legal lá na Argentina. Nada chegará aqui, tudo tem que passar por mim, porque eu sou o representante, eu sou o embaixador, eu represento o Brasil lá na Argentina. Isso serve para nós, irmãos e irmãs. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra, nós representamos Ele, e Ele nos deu poder, Ele nos deu a autoridade, a autonomia para representar, para fazer as coisas que Ele fez aqui. E das coisas que Ele fez aqui foi o que? Foi justamente contribuir para a salvação das pessoas. Nós temos um poder, Deus nos reveste de um poder sobrenatural, capaz de nós sermos vasos, instrumentos, para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas sejam salvas. Nós não somos salvadores, nós somos representantes, embaixadores. O poder não vem de nós. O embaixador, estando lá na Argentina, o poder não vem de mim. O poder me foi outorgado pelas autoridades constituídas da União, do país, e essas prerrogativas, essa autoridade, essa autonomia me foi repassada, não são minhas, é da União. E eu tenho esses poderes para utilizar, para representar o país. Esse poder sobrenatural não parte de mim, não parte de você. Esse poder sobrenatural, essa autoridade que Pedro e João apresentam ali, não era deles, mas vinha dos altos, dos céus, foi dada por Cristo. E essa autoridade, esse poder, eu e você, nós temos isso, porque nós somos embaixadores e embaixadoras de Cristo aqui na terra. Aleluia. Isso faz toda a diferença, irmãos e irmãs. Isso faz toda a diferença. Por isso que aquele homem ali, quando nessa autoridade instituída por Pedro, na autoridade de Jesus Cristo, ordena ele, e ele começa a andar. Aí, claro, alguém vai questionar: por que não acontecem os milagres hoje? Por que não acontece mais isso? Os coxos não andam? Por que os mortos não ressuscitam? Tem uma coisa básica na caminhada e na história da igreja. Grandes acontecimentos ocorreram no passado. Era preciso, porque Deus estava se revelando. Deus estava se revelando, e por isso ele precisava, de alguma maneira, ele agia de forma sobrenatural, não para dizer que ele era Deus, mas ele estava construindo a sua revelação, porque haveria um momento que essa revelação se mostraria muito, muito, muito clara, muito nítida. Por isso que ele utiliza muito, ele tenta fazer com que Israel cumpra, seja o embaixador de Deus naquele momento ali, e Israel praticamente não consegue cumprir as ordens do Senhor.
Mas a revelação plena de Deus se dá quando Cristo vem à terra. Cristo cumpre com a sua missão, vai para a cruz, ressuscita e ascende aos céus. Ali a revelação de Deus, ela é plena. E Cristo partiu. E hoje a maior revelação que nós temos é justamente as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, ela é poder de Deus para a transformação do homem, para a revelação do homem, para saber que há um Deus todo-poderoso, um Deus que é Salvador, que é Senhor. Por isso não há mais necessidade desses milagres mirabolantes que aconteceram no Antigo Testamento. E naquele momento ali, Deus usou Pedro para operar esse milagre. Isso aí é graça. Não tem como nós questionarmos. O Senhor quis ali fazer esse milagre, ali era importante, quem sabe, para abrir as portas do Evangelho naquele momento ali, foi se operado esse milagre aí, Deus agiu de maneira soberana. Mas o maior milagre, irmãos e irmãs, é quando o homem e a mulher estão indo para o abismo, como nós estávamos um dia. Eu e você estávamos indo para o abismo, e de repente, nós sem merecer, sem um ato, sem nada, alguém simplesmente diz para nós: dá meia volta, vocês não vão mais para o inferno, deem meia volta e pode vir para mim. Venham para mim. Esse foi o ato de Jesus Cristo na cruz, por mim e por você. Por isso que conversão é justamente isso, é meia volta, é dar meia volta. Nós estamos indo para frente, de repente damos meia volta e voltamos para trás. Mas no caso da vida cristã, nós estávamos indo para o abismo e de repente nós agora estamos partindo para o paraíso. Foi isso que Deus fez comigo e com você, irmãos e irmãs. Isso não tem preço, isso é graça. Isso é graça. Não foi sacrifício, ninguém derramou sangue. Eu não derramei sangue, você não derramou sangue. Eu não paguei promessa, nem você pagou promessa, nós não pagamos nada. Foi graça, 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 graça. A história não é de modo alguma proibição contra a contribuição material aos pobres, aos necessitados. Ali se poderia questionar, mas por que esse homem não recebia ajuda material, não ajudava? Ele recebia, quem sabe, ele recebia. Mas nesse momento, nessa hora, muito mais importante que uma moeda, do que um bem material para aquele homem, ele precisava justamente disso, ele precisava de algo sobrenatural. Deus age nele e ele fica curado. E mais do que isso, irmãos e irmãs, observe no capítulo 4, diz que esse homem pulava, esse homem testemunhava, testificava que realmente que ele foi curado, e ele segue os discípulos, ou seja, ele se torna um discípulo de Jesus Cristo também. Algo extraordinário acontece aí. Bastou um servo do Senhor comprometido com a causa do Evangelho para receber poder do alto, ou seja, um milagre. Esse poder é como se fosse um milagre em nossas vidas. Nós não somos detentores do poder, da autoridade de Deus, nós recebemos, nós temos a outorga, nós somos outorgados. Esse poder, essa autoridade recebida de Cristo é como se fosse uma joia, cujo valor não tem valor. Essa joia não tem valor aqui na terra, porque essa joia, o valor dela é a vida eterna. Esse poder, essa autoridade que nós recebemos de Deus através do Espírito Santo, é como se fosse uma joia preciosa, de um valor incalculável em qualquer moeda. Pode ser o euro, que é a maior moeda aqui na terra. Não tem valor, porque
ele representa a vida eterna. Nós precisamos desse poder, dessa autoridade, irmãos e irmãs. Nós precisamos desse revestimento para a nossa maturidade cristã, para a nossa caminhada no Evangelho. Nós precisamos desse revestimento, nós precisamos desse poder. Quando eu digo receber esse poder, essa autoridade, não é simplesmente por querer fazer milagres, não. Esse poder, essa autoridade é porque você se torna um gigante na presença do Senhor, um gigante espiritual. Um gigante espiritual, que vem as lutas, que vem os problemas, você não se abate. Por quê? Porque você está revestido dessa autoridade, desse poder sobre a tua vida. E você busca a Deus. Agora, lamentavelmente, há muitas pessoas que continuam dentro das igrejas, irmãos e irmãs. Continuam dentro das igrejas. Elas até querem. Elas precisam, elas necessitam de algo mais. Mas o que tem sido dado para elas são quinquilharias, são joias falsas. A joia mais preciosa que nós temos é justamente isso, é esse poder recebido de Deus, essa autoridade. Mas da onde que vem essa autoridade? Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós estamos alicerçados na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, quando oramos, pedimos ao Senhor, como nos santificamos, isso são revestimentos, isso nos reveste de autoridade, de poder do alto. Mas lamentavelmente, irmãos e irmãs, dentro de igrejas, há muitas joias falsas. Quando eu digo joias falsas, ou seja, não há autoridade, não há poder dentro dessas igrejas, porque as lideranças não têm comprometimento, não têm compromisso com a causa do Evangelho. Que tipo de poder ele vai receber do Senhor? Que tipo de autoridade vai receber do Senhor? Porque eles não lêem a Bíblia, eles não pregam, eles fazem qualquer coisa nas igrejas, mas não têm responsabilidade nenhuma com a pregação, com a mensagem de transformação, mensagem de poder. E as pessoas, em profunda inanição dentro dessas igrejas, continuam como coxas, mendigando. Porque o que prometem para elas? Prometem coisas terrenas, só coisas materiais, coisas efêmeras, coisas supérfluas. Nós cansamos de ver isso dia após dia, lamentavelmente, irmãos e irmãs. É água ungida, é sal grosso, é Bíblia aberta, no Salmo 91, minha irmã, deixa no Salmo 91 lá, que Deus vai te abençoar, o olho gordo vai correr, vai sair, não sei o que lá, essas bobageiras, que mais parece superstição. Outros pensam que a denominação vai salvar ela, não precisa fazer mais nada. Ou então ir somente aos cultos no domingo, uma vez por mês e tá bom. Vai continuar definhando, mendigando, morrendo espiritualmente. Desperta tu que dorme. Se nós ficarmos nessa vida aí, nós não vamos subir, irmãos e irmãs, não adianta. Mas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que enquanto tivermos servos e servas fiéis a Deus, que não barganham, que não negociam o Evangelho, esse Evangelho autêntico, poderoso, que ressuscita, que salva vidas. Enquanto tiver homens e mulheres de coragem, de postura, que não se dobram para esse Evangelho midiático, fantasioso, ilusório, de mentira que nós temos ouvido hoje aí,
enquanto tivermos esses homens e mulheres, o poder sobrenatural de Deus estará sendo derramado nesses lugares em que esses homens e essas mulheres colocarem a planta dos seus pés. Louvado seja Deus! Esses homens e mulheres estão retirando pessoas do mundo das sombras, pessoas que estão mendigando espiritualmente, pessoas famintas pela palavra de Deus. Estão libertando pessoas que estão cativas pelas próprias agruras do nosso inimigo, as ilusões. Louvado seja Deus, irmãos e irmãs, que ainda tenham homens e mulheres que não se dobram ao evangelho gourmet, ao buffet evangélico, ao mundinho gospel, essa podridão, essa lavagem para porcos que é dado em muitas igrejas aí, irmãos e irmãs. Me perdoe, mas eu não tenho vergonha nenhuma, não tenho medo nenhum de falar sobre isso, irmãos e irmãs. Como se estivesse dando uma joia preciosa para porcos. A palavra do Senhor é uma joia preciosa. Mas lamentavelmente nós estamos vivendo esse evangelho e vai piorar mais ainda. Vai piorar mais ainda, irmãos e irmãs. Porque a promessa, por aumento da iniquidade, a iniquidade aumentará e o amor de muitos esfriará. E isso vale muito para o povo cristão. Não é em vão que Jesus dá várias parábolas, e principalmente das 10 virgens. Por que será que Jesus dá aquela mensagem das parábolas das 10 virgens? Por que será? Foi em vão? Não, porque realmente muitas estarão despreparadas, não estarão com as suas lamparinas acesas, atentas, vigilantes, esperando o noivo. Muitas igrejas estão já espiritualmente com as lamparinas já apagadas há muito tempo. Não há mais o fogo de Deus, o fogo do Espírito Santo, não há mais nada. E nós temos que cuidar, irmãos e irmãs, para nós não cair nisso também. Finalizando, é fácil ver nesse homem uma ilustração da salvação. Ele nasceu coxo, como nós nascemos sem poder de andar da maneira agradável a Deus. Todos nós nascemos assim, espiritualmente. Adão, nosso antepassado, caiu e passou sua deficiência adiante para todos os seus descendentes. Romanos 5, 12 e 21. Ou seja, o pecado original, ele passou para toda a descendência, para toda a raça humana. O homem era pobre como pecadores. Nós estávamos falidos diante de Deus, incapazes de pagar a dívida tremenda que tínhamos com Ele, Lucas 7,36. Estávamos fora do templo, por mais perto da porta que fiquem, todos os pecadores encontram-se longe de Deus. Nós fomos um dia encontrados por Jesus Cristo. Isso não tem preço, conforme eu falei, isso é graça. Nós não merecíamos, isso é graça. Isso é graça. Em nome de Jesus, se você está se sentindo espiritualmente fraco, comece a meditar nas Sagradas Escrituras, comece a orar a Deus, comece a jejuar, comece a participar mais de cultos caseiros, devocional, comece a pedir poder do alto para o Senhor, comece a se levantar em nome de Jesus. Se você está como um coxo espiritual, em nome de Jesus, comece a levantar, comece a clamar o Senhor, porque Ele vai te tirar dessa situação. Aleluia. Que Deus possa abençoar a tua vida, tua família, todos nós, como uma igreja viva, poderosa, que pulsa, que testemunha, que testifica o nome santo de Jesus Cristo. Amém.
Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Hosana, 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 Hosana ao nosso Rei. Cristo é nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Que a paz de Deus, que excede todo conhecimento, guarde os vossos corações e as vossas mentes
Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas, as nossas famílias, agora e para todos sempre. Amém.